23 horas e 25 minutos, intervalo. Já expliquei, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Até a gente se acertar, meia-noite. Até meia-noite tem Batom com Pimenta ao vivo aqui. Hoje conversando sobre os nossos passeios, sobre as nossas praças, conversando sobre a educação que a gente precisa ter para conviver com tudo isso de uma maneira cidadã e que seja bom para todos. Porque a gente tem o péssimo hábito de lavar as mãos e deixar que os outros resolvam. E isso muitas vezes não é um problema, né? Só seu, só meu. É um problema coletivo. E essa é uma das razões que faz com que a gente aí não tenha o melhor dos mundos para viver. Né? Quando a gente joga lixo em todos os lugares, achando que vai ter gente 24 horas disponível para recolher, né? Quando a gente não faz reciclagem, quando a gente, enfim, impede a passagem das pessoas nas ruas, a gente está trazendo problemas sim, e não adianta, porque não tem prefeitura no mundo que vai resolver se a gente não ajudar. Mas o que tem que fazer, a gente tem que cobrar mesmo, afinal de contas, né? Se a gente é cobrado de várias formas, o mínimo que a gente pode fazer é cobrar também. Eu queria voltar à questão das calçadas, Inês, porque é tanto detalhe. Nós temos aí um padrão a ser seguido, que é um padrão que você tem que ter no mínimo aquilo ali. Que padrão é esse? Quanto é que custa esse padrão? Se não for aquele jeito, eu não faço calçada. Qual é a moral da história na coisa das calçadas? Na verdade, existe uma lei, né, que ela padroniza isso. Mas como no início eu falei, até retificando, na verdade eu falei 5 pessoas. Na Sim. verdade, lá dentro da Conurb, no setor, nós estamos em 5 pessoas, mas hoje nós temos aí mais de 30 pessoas, aproximadamente 30 pessoas envolvidas pelo fato das regionais também estarem, né, só para não achar que a gente está só em 5 pessoas, né, nós temos bem mais. E a necessidade de calçada hoje em Joinville é de 2.000 quilômetros. Ainda temos a serem feitas 2.000 quilômetros de calçada. Exato, essa é a necessidade da cidade de Joinville. Estamos com 60 quilômetros feitos, então falta muito a se fazer. E tem alguma expectativa em relação a esse prazo do dia 31, que é quando esse prazo? Então, existe um processo, né? Assim, a pessoa vai fazer a sua calçada, ela vai até a Secretaria Regional ou a Conurb, ela levando o IPTU e o documento pessoal, o CPF, ela paga uma taxa, né, para essa licença, que é de R$17,45. Ela paga esta taxa e tira as dúvidas. Se ainda ficar alguma dúvida, ela pode entrar em contato com a Conurb, principalmente comércio, empresa, né, porque aí tem uma outra situação que a gente tem que ir em loco orientar e ver. Também as pessoas que moram em morro, assim, a Zona Sul, então, Costa e Silva, tem a Boa Vista também. Bom Retiro, então, tem bairros aí, assim, que nem sempre essa norma, ela consegue ser especificamente colocada em prática exatamente como está ali. Então, a gente tem que sempre pensar na acessibilidade. Né? Eu acho que o ponto de fazer a calçada também, o foco é esse. Então, o que você tem que ter? Quais são os itens que compõem aí? É a acessibilidade, tem a parte ecológica. Exatamente, que também a Heloísa colocou, as pessoas confundem muito, porque usava-se muito nas calçadas aquele podotátil, né, que era para deficiente visual, né? Sim. Então, assim, não existe um material que a Conurb diz que tem que ser. Né? O que a gente sugere, né, a gente sugere que seja feito com vários materiais, paver, até pelo fato de ser mais barato, o concreto também alisado. O que não se pode é ter o piso antiderrapante, porque fica lindo, fica bonito, mas com o passar das pessoas aquilo ali vai sair aquela casquinha e acaba virando exatamente derrapante. Tem a faixa de grama também, que é uma das coisas que a gente sugere que seja colocada, mas não é obrigatório, mas a gente sugere por causa da drenagem. E se eu quiser fazer uma coisa completamente diferente, se eu quiser usar um outro tipo de padrão, um tijolinho, uma outra coisa, eu tenho que ter uma autorização especial? Você tem que levar projeto? Não, você liga para a Conurb, então assim... E faz a consulta. Faz a consulta, a gente encaminha alguém no local. Porque tirando a licença, esse processo vai para a Conurb, né? A
pessoa, esse prazo para licença, tirar licença é agora até o dia 31, exato. E assim, e as pessoas não esqueçam de pedir, ligar para a Conurb e pedir a vistoria. Terminou de fazer a sua calçada, liga para a vistoria. Terminou de fazer a calçada que é do bolso do contribuinte. Exatamente. Ou do empresário. Não tem nada a ver, você só pede a licença na prefeitura, mas quem arca com todas as despesas de mão de obra e material é o contribuinte. E assim, ele não vai pagar porque o fiscal vai orientar ele uma vez. Às vezes a gente foi orientar o dono da casa, aí o dono da casa foi passar para o pedreiro não entendeu, a gente vai orientar. Quantas vezes for necessária para que quando for fazer a vistoria final, essa calçada seja certificada na primeira vistoria. Né? Então a gente faz esse processo. Só se, nós temos um número bem grande de calçadas que foram reprovadas na primeira vistoria. Porque as pessoas, por essa falta de informação. Né? Então, assim, essas calçadas também terminaram de regularizar, pedem a segunda vistoria. Como que eu vou saber que a minha calçada está legal? Então, essa é a pergunta que as pessoas fazem. Você pediu a vistoria para a Conurb, nós encaminhamos, o fiscal vai até a sua casa, ele leva o processo com o certificado. Tá ok, ele deixa o certificado, não precisa faltar serviço para ficar em casa, porque o fiscal deixa lá na caixinha do correio o certificado. Se a calçada não está dentro do padrão, ele também vai deixar um documento dizendo o porquê e com o telefone, na dúvida, o proprietário pode ligar para a Conurb e nós vamos lá explicar para ele o que está errado e o que ele pode estar fazendo. E o que Maria leva de ganhar um certificado? E o que Maria leva? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Em primeiro lugar, o prazer de estar dando acessibilidade para quem passa na sua rua. Também. Nós fizemos bastante orientações pelos bairros, nas regionais, nas associações de moradores, nas escolas. Assim, por Joinville a gente faz bastante isso. Depois termina o expediente, nós vamos para os bairros fazer essa orientação. E aí o que acontece? A pergunta que se faz é, você sai da sua casa e vai na padaria, por quantas calçadas você passa? Né? Saindo da sua. Então, eu acho que essa conscientização. As pessoas acham que só no centro, mas no bairro que andamos. É a vida, o dia a dia. Andamos no bairro, a ida até a escola, até o postinho. Exatamente. E assim, esta calçada certificada, ela te dá o direito, você tem o direito de qualquer empresa vir a trabalhar na rua, fazer drenagem, o esgoto, qualquer empresa, telefonia, qualquer empresa, né, pública ou privada, que venha fazer algum trabalho em frente a estragar a sua calçada, ela terminou o serviço, ela tem 15 dias, você tem este direito coberto por lei, que ela tem 15 dias para refazer como era a sua calçada. Não é remendar a sua calçada, é fazer a sua calçada do jeito que ela estava. E se ela não cumprir? Aí como é que a gente vai cobrar? A empresa, ela entra em contato com a Conurb e ela tem todo... fiscaliza. Mas ela tem todo, esta lei ela cobre ela, então ela tem todos esses direitos via justiça, porque é uma lei que dá esse direito a ela. E se eu não tenho uma calçada certificada? Aí que é o problema. Você está desprotegida. Qualquer coisa que venha acontecer é de minha responsabilidade. Mas até aproveitando isso, assim, já estamos falando nessa situação, hoje, Joinville, está acontecendo o trabalho do esgoto, do saneamento básico. Sim. Então, muitos bairros estão neste processo, intensíssima por conta estão neste processo, então realmente tem que quebrar a calçada, tem que estragar a rua, né, para fazer. Estão no processo, outras virão, né? Então assim, o que acontece? Todas as pessoas que moram em ruas, aonde a empresa hoje, né, que está trabalhando aí fazendo esse tratamento, Águas de Joinville ou outra empresa, está na sua rua fazendo a calçada, estragou a calçada, ela não tem que fazer a calçada. Após a obra concluída, a empresa refaz a calçada para o morador. A Águas de Joinville está passando para nós agora, a gente está fazendo várias reuniões, então estão passando para nós agora a relação de todas as ruas que há o trabalho, ou que haverá este trabalho,
E esses moradores, automaticamente já é dado baixa no sistema para que se veio, né, não vir a alíquota mais no IPTU daí. Então, assim, quem tem esses trabalhos em frente à sua rua, na sua casa, não se preocupe, porque vai estar. Aí, após gerar os carnês do IPTU, volta a zerar, no caso, a calçada que o sistema zera novamente daí, né? Até a empresa fazer a calçada. Eu só queria fazer um paralelo. As pessoas, elas até têm o direito de reclamar que as calçadas estão ruins. Elas estão ruins. Só que nós, enquanto prefeitura, estamos tentando arrumar isso, né? Com essa lei das calçadas, com a Conurb investindo em formação continuada com curso de calceteiros, fazendo toda essa política de política pública. E você acha que as pessoas não entendem, não conseguem fazer essa leitura? Não conseguem ver? É porque é uma coisa muito drástica que acontece na frente da tua casa. É um você está acostumada a ter um asfalto, a ter a paralelepípedo e não ter poeira. E de repente você se pega no meio de toda essa situação. Claro que a reclamação é enorme, mas as pessoas, elas têm que entender que o esgotamento sanitário é algo que está sendo prometido há muitos anos para a gente. Desde né? sempre. Né? E agora, de repente, nós tivemos alguém que levou isso à frente e que politicamente, estrategicamente, não leva o voto, né? Porque a população está aí reclamando. Mas, no entanto, gente, é fundamental. O saneamento básico hoje é a primeira coisa que tem que se pensar numa cidade. Principalmente para quem não quer posto de saúde cheio, hospital cheio, sabe qual é a importância da gente fazer prevenção através do saneamento. Outro dia eu posso até te dizer, reclamem, tudo bem. Então significa que você vai fazer o número 1 e o número 2 e você não vai puxar a descarga, porque você não vai mais poluir o meio ambiente. Então você tem que optar, não é? Você tem que optar. O saneamento é básico para qualquer condição de saúde. E falando nisso, foi lançado, né, o plano de saneamento básico do município, né? Eu vi que você postou um convite, inclusive, no momento em que você postou... Uma audiência. É uma audiência, desculpa, falando sobre o assunto, me parece que foi na Sociesc. Sim. E você, junto com essa postagem que você fazia o convite, você fez mais uma vez, voltou a reclamar das pessoas que estavam criticando o governo municipal, Sim. dizendo que o governo não era atuante, que não era um bom governo. Você é uma funcionária pública que tem 30 anos de serviço público, ou seja, você passou por vários governos. Por que você está levantando a bandeira do governo Carlito? Na realidade, eu levantaria a bandeira de qualquer governo que estivesse investindo na questão da saúde, né? Eu acho que foi muito corajoso o prefeito Carlito investir nessa questão, porque realmente é uma questão polêmica que gera transtornos à comunidade, né? Esse ensaio do saneamento já vem desde a época do seu Fraico, né? Mas, enfim, por várias razões, finalmente nessa gestão aconteceu a parte prática, né? Mas ele já vem sendo ensaiado há muitos anos. E eu acho assim que é fácil criticar, né? Mas na hora do bom, né, todo mundo aplaude. Então você está assumindo aí que as dificuldades existem, sim, mas que você acha que o importante é estar fazendo saneamento. Sim, a gente fez um trabalho há muitos anos. No ano de 2000, nós fundamos a ONG Água e Cidade. Eu, seu Ingo, Dova, enfim, Ascani Brunner, Maria Cadorim. No ano de 2000, fundamos a ONG Água e Cidade. E lá nós já trabalhávamos com esse tema, né, da questão do saneamento, tratamento do esgoto em sistema estanque, né, porque era algo na época que não se comentava. E logo em seguida veio a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que praticamente obriga essa questão, né. Não é só a água que você bebe que merece ser tratada, a água que você joga fora também tem que ser tratada. E, aliás, é muito mais caro. 61 milhões de litros de esgoto não tratados caem nos rios diariamente. Exatamente. E aí ninguém reclama,
né? Ninguém reclama disso, né? Mas reclamam do buraco que está sendo aberto ali na frente para resolver esse problema. Sabe, Tosi, o que eu vejo assim, ó, tem uma frase que diz, e a gente às vezes na JPM a gente usava essa frase, quando vinha aquele caindo de paraquedas ali, criticando algumas coisas ali dentro. Então assim, ó, só tem direito a criticar quem se predispõe a ajudar, tá? A contribuir. E eu acho que é mais ou menos isso que a Heloísa está querendo dizer, porque pode criticar, sim, mas pelo menos dá tempo para que esteja sendo feita, dá um tempo para que acabe esse negócio do saneamento básico que está sendo feito agora, tá? Intensificado, inclusive, a calçada, tá? As praças. A gente vê aí a crítica em cima de crítica das praças, dos espaços sendo feitos, porque quebraram aqui o meio-fio e não sei, não dão tempo. Não estão dando tempo. E, na realidade, é só crítica. Tudo que está sendo feito foi pedido pelas pessoas. Né? E agora que está sendo feito, né? Existe a crítica. Por que não valorizar isso? Por que não dar tempo, pelo menos? Não ter um pouco de paciência? Tu mesmo comentou, já está bonito, já está começando a ficar bonito Joinville. Nós estamos com 230 espaços adotados. Tá? Então eu acho que o joinvilense, nós somos também, ou por adoção, né? Mas tem que valorizar isso, tem que começar a reconhecer isso, né? E a perceber que não existe limpeza de casa, por exemplo, faxina numa casa sem fazer uma bagunça. Isso é normal. Eu acho que nós estamos fazendo e estamos avançando bastante. E bem neste momento, alguém até que comentou que nós estamos aí com 3 anos da administração, quase fechando o 3º ano, e que a coisa agora começa a aparecer justamente porque nós temos a proximidade de uma outra eleição na qual o prefeito teria a pretensão de se reeleger. Então, como é que... Ou seja, se correr... Né? Se correr, o bicho pega esse... Olha, pois é, mas olha aqui, devora. Daria para fazer assim, ó, o prefeito, vamos imaginar, o prefeito Carlito entrou hoje, ele quer fazer saneamento básico, praça e calçada. Numa semana, no mês, um dia, não dá, né? Acho que as pessoas têm que entender. É que na realidade as pessoas são muito imediatistas, né? Então, nesse imediatismo, elas atacam. Elas esquecem de contribuir, de fazer a parte delas. Elas estão mais propensas a ver o negativo do que aceitar o positivo e pior, de reconhecer o positivo, né? Então, infelizmente é verdade, e tem gente que não quer nem saber qual é o nome da barata, só quer pisar na barata e matar. Mas somos nós, e nós fazemos isso todos os dias também, de alguma forma. Acho que todo mundo tem que se reeducar, né? Ser mais generoso, mas ficar atento, né? Porque a gente tem 1000 necessidades, a cidade cresce muito e a gente tem que estar aí cobrando sim para que as coisas realmente aconteçam e não fiquem só na intenção e nem no papel. A gente vai para o nosso último bloco, já a gente volta falando de política. Não está de som.